Irmãos, graça e paz Reinan, graça e paz Edson, graça e paz Maria, certo? Vamos ler a palavra do Senhor. Para aqueles que estiveram da última vez, há 2 semanas atrás, nós vamos continuar refletindo sobre o livro de João. Como eu expliquei da última vez, é aquilo que eu tenho ministrado na igreja na qual eu faço parte, Igreja Batista Gileade. Certo? Nós estamos fazendo sermões, exposições no Evangelho de João, e esse foi o sermão que a gente pregou domingo, e aí eu quero trazer para os irmãos, tá bom? Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do seu versículo 14, certo? Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do seu versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, o que está no seio do Pai, é quem o revelou. Certo? O tema do sermão de hoje, meus irmãos, é graça em lugar de graça, certo? Primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto é a alusão, né, que ele faz ao Antigo Testamento, certo? Ao Antigo Testamento. Sou bastante chato sobre essa questão de estar sempre usando de alegoria para tudo. Tudo que se vê no Antigo Testamento, tá forçando a ligação no Novo Testamento, certo? Eu acho que há algumas coisas antes, né, de se afirmar ali que aquele texto está falando sobre aquilo no Novo Testamento. Eu acho que há todo um estudo, um monte de coisas antes da gente estar asseverando tais coisas, certo? Mas esse texto aqui é praticamente uma concordância entre os expositores bíblicos de que João ele está fazendo, está lembrando, trazendo à memória dos seus ouvintes, principalmente aqueles que eram judeus, mas que tinham aceitado o Evangelho de Cristo Jesus. Ele estava então fazendo uma referência ao Antigo Testamento, à lei, né? Como a gente já viu que no versículo 17 ele vai falar sobre Moisés e a lei, e Jesus Cristo e a graça, tá bom? E também, especialmente nesse versículo 14, João pode estar fazendo alusão a Êxodo 33 e 34, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso, tá bom? Salve, Binho, Deus abençoe. Então, o versículo 14 diz assim: E o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Meus irmãos, essa é uma das doutrinas mais sublimes. Graça e paz, André. Essa é uma das doutrinas mais sublimes dos evangelhos, né, da igreja protestante, que é a encarnação, certo? Do cristianismo, na verdade, uma das doutrinas mais sublimes e creio eu, uma das mais importantes do cristianismo, que é a doutrina da encarnação. Encarnação, preste bem atenção, encarnação, que é quando a Bíblia ela nos ensina, nós acreditamos, entendemos assim, que a Bíblia nos ensina de que Deus, o Todo-Poderoso, o Santo dos Santos, aquele que é perfeito, habitou nesta terra, neste mundo, que nós vemos aqui nos versículos atrás, né, de João, que é este mundo tenebroso, este mundo de trevas, né, mas
que este ser maravilhoso, esse ser perfeito, que é Deus, ele habitou no mundo por meio de Cristo Jesus, certo? Então a doutrina da encarnação. Veja bem, não é a doutrina da reencarnação, pelo contrário, nós acreditamos que a Bíblia ela é clara sobre tal doutrina, sobre tal ensino, né, da reencarnação, onde a gente vê lá em Hebreus 9:27 que diz aos homens, Hebreus 9:27, você pode conferir aí depois, anota aí, dá uma olhada depois, aos homens está ordenado morrer só uma vez, seguindo então o juízo. Ou seja, nós não acreditamos, os evangelhos, a Bíblia, ela não nos incita a crer na reencarnação, certo? De que a pessoa morre e volta em outro corpo, e então depois em outro corpo, nós não acreditamos nisso, justamente porque a Bíblia é clara sobre reencarnação, dizendo que ao homem foi ordenado morrer só uma vez. Nós acreditamos na encarnação, que tem a ver com Deus, o Deus Todo-Poderoso, habitando na terra por meio de Cristo Jesus. E aí nós entendemos, da última vez que nós trouxemos a mensagem aqui, de que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, 100% Deus e 100% homem, certo? Então, ele diz que o verbo ele se fez carne, a encarnação. Jesus é o verbo preexistente, Jesus é o próprio Deus e ele encarnou. Então ele diz assim, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Então, antes de olhar isso aqui, eu quero te lembrar de Êxodo 33 e Êxodo 34, que aí traz algumas coisas ali que pra gente é interessante para entendermos o texto. Primeiro se fala sobre a tenda da congregação. O que era a tenda da congregação? Era uma tenda que Moisés ele armou fora do arraial, ou seja, fora ali do meio do povo, né, de Israel, quando esses ainda estavam no deserto. E quando Moisés queria falar com o Senhor, que ele não ia no monte, ele saía, né, do arraial e ia até essa tenda. E ali a Bíblia diz que quando Moisés ele entrava, uma fumaça ela descia do céu e ela entrava na tenda, e através daquela fumaça Deus falava com Moisés, certo? Da mesma forma que tem a sarça ardente, né? A sarça queimava, mas não se consumia, e Deus falava com Moisés através da sarça. Pois bem, nessa chamada tenda da congregação, Deus falava com seu servo Moisés, tá bom? Um fato que a gente normalmente lembra é quando Arão e Miriam falaram mal de Moisés, e então o Senhor mandou chamar os dois na tenda para falar então com os dois porque eles tinham falado contra Moisés, certo? Então, outro fato que acontece em Êxodo 33 e 34 é quando Moisés pede ao Senhor para ver a face do Senhor. E o que é que o Senhor então diz? O Senhor diz, Moisés, olha, homem nenhum pode suportar isso, pode ver a minha face, Moisés. Então, Moisés, o que é que eu vou fazer? Eu vou te colocar numa fresta, numa aresta, e quando eu passar, eu vou cobrir você, para que você veja apenas eu passar de costa. Então a Bíblia diz que Moisés viu a glória de Deus, a glória de Deus. Então, quando João, voltando agora para o texto, sim, Moisés viu a glória de Deus e desceu para falar com o povo, lembra? Para levar a mensagem de Deus ao povo. Então, quando Moisés ele chega, a Bíblia diz que o rosto de Moisés estava brilhando porque ele contemplou a glória de Deus. E então, a partir daquele momento, Moisés teve que usar um véu sobre a sua cabeça para que o povo então não visse essa glória, para que essa glória não refletisse sobre os olhos do povo. Só tirava o véu quando estava na presença do Senhor, certo? Até aquela luz ela desaparecer. Então Moisés passou um tempo usando esse véu para encobrir essa glória de Deus que estava refletindo através do rosto de Moisés. Então quando a gente olha para o texto, para o versículo 14, João capítulo, você que chegou depois aí, João capítulo 1, a partir do seu versículo 14. Então, o que é que o texto diz? O texto está dizendo aí, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós.
Se você conhece um pouco das Sagradas Escrituras, estuda um pouco, né, sobre as Sagradas Escrituras, você sabe que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. Mas, logo depois, quando Alexandre o Grande ele toma ali todo aquele mundo ali, também a Palestina, acontece de a Bíblia ser escrita em grego também, né, conhecida como a versão Septuaginta, certo? Ou seja, a versão dos 70, porque, segundo a história, 70 homens escreveram aquela versão ali em grego. Pois bem, a palavra usada nessa versão grega para tenda, para tabernáculo ou para aquela tenda da congregação é a mesma usada, é da mesma raiz usada aqui quando João diz o verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso nos leva à ideia de que qualquer um que conhecesse o Antigo Testamento, que conhecesse a lei, principalmente os judeus, quando João falasse desse habitou, eles lembrariam logo da tenda da congregação, aonde a fumaça descia e a palavra de Deus era ouvida por Moisés por intermédio daquela fumaça, assim como acontecia na sarça ardente. Só que João está dizendo algo interessante agora. João está dizendo assim, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo não veio como a fumaça. O verbo não esteve como ali na sarça ardente, onde Moisés ouviu a palavra do Senhor ali, onde Moisés ouviu na tenda da congregação a palavra do Senhor. Não. O verbo agora ele se fez carne e habitou entre nós. O verbo agora estava acessível a todos, porque estava no meio do seu povo, em carne e osso agora. Agora, nós não vimos apenas a palavra, mas nós vimos o próprio verbo. Lembre que Jesus é o próprio Deus e nele habita, como diz em Filipenses, nele habita a plenitude, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ou seja, o que João ele já começa a montar para a gente aqui é de que o povo da sua época ali, os discípulos e todos aqueles que vêm agora depois, eles são, como é que eu posso dizer? São agraciados, porque ainda que Moisés ele tenha visto a fumaça, ele tenha visto a sarça, aquele povo viu aquela palavra que falava com Moisés encarnada em pessoa. E o melhor de tudo, não era só Moisés, não é só um homem que tinha acesso a essa voz de Deus, não era só um homem que tinha acesso ao verbo de Deus, mas agora todos ali na Palestina tinham acesso livre a essa palavra de Deus que era o próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus, os evangelhos dizem isso, os 4 evangelhos, Jesus passeou por toda a Palestina, meu amigo. Jesus passeou pela Judéia, por Jerusalém, pela Galileia ali. O verbo andou no meio do povo. O povo podia falar com o verbo, conhecer o verbo. É maravilhoso quando Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz a ele assim, tanto tempo comigo, Filipe, e você diz, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Você entende como está a explosão que é na mente de um judeu daquela época que se apegava ao Antigo Testamento e dizia, não, Moisés é o maior de todos, porque Deus falava com Moisés face a face. Porque Moisés entrava na tenda da congregação e a fumaça então descia e falava com Moisés. E o que João está dizendo é, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa. Ali foi na antiga aliança. Na nova aliança, Deus encarnou, Deus entrou no mundo e ele falou com os seus, face a face, por intermédio de Jesus. A segunda coisa que esse versículo 14 nos traz é quando ele diz assim, vimos a sua glória, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Lembra que eu falei de Moisés, que Moisés viu a glória de Deus? Ele está dizendo aqui agora, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Só Moisés tinha visto a glória de Deus. Só Moisés. Só Moisés subia ao monte, lembra disso? O povo não queria ir ao monte. O monte, pelo contrário, o povo disse, olha Moisés, que ele fale com você, que Deus fale com você e você traga para nós então. Mas nós não queremos ir ao monte. Nós não queremos subir ao monte, nós estamos com medo de Deus. Então você traz a mensagem de Deus para nós e nós seguimos. O que é que João está dizendo aqui agora? João está dizendo lá, Moisés não viu? Moisés não viu e tinha até que cobrir o rosto para o povo para não resplandecer sobre o povo ali? Pois bem, nós
também vimos a sua glória. Nós vimos a glória de Deus. Jesus refletia também a glória de Deus. A Bíblia não diz que com um rosto brilhante como Moisés, mas ele reflete a glória de Deus porque ele é o próprio Deus encarnado. Então, olhando para o Antigo Testamento, João está dizendo aquilo que era, lembra, o livro de Hebreus diz assim, ó, que tudo aquilo ali era imagem, certo? Era sombra daquilo que havia de vir. Então a Arca da Aliança, o propiciatório, os pães da proposição, o candelabro, tudo isso, o livro de Hebreus diz que era a imagem daquilo que ia de vir, que havia de vir. Ou seja, aquilo que está sendo revelado agora é maior do que foi revelado a Moisés. E o melhor de tudo, porque ele é mais extenso do que foi revelado a Moisés. Porque ali foi apenas a Moisés e agora não. Agora é para todos. Ele vai dizer, nós vimos. E ele diz assim, ó, cheio de graça e de verdade. E a ideia aqui da graça, acredito eu, e também todos os comentaristas que eu li, que essa ideia de graça e verdade é justamente uma ligação à bondade de Deus, e essa verdade é a palavra de Deus. Lembra dos 10 mandamentos que Moisés traz? É a ideia de que tudo aquilo ali que apareceu ali como sombra, aparece agora na Palestina encarnado perfeitamente. Então, todos eles viram a glória como do unigênito do Pai. Versículo 15 diz, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo a primazia porquanto já existia antes de mim. Certo? Como eu fiz lá na igreja, eu não vou comentar esse versículo. Primeiro porque há 2 semanas atrás, se você esteve aqui, você viu, a gente já falou sobre o Deus pré-existente, que é Cristo Jesus, certo? E porque vai falar sobre João mais embaixo. Então, eu vou passar bem rápido por aqui, aonde João vai dizer isso, para você que não esteve com a gente na última vez, quando João diz aqui, ó, este é de quem eu disse, vem depois de mim, contudo ele tem primazia. Por que depois de mim? Porque o ministério de Jesus começa após o de João, certo? João também nasce primeiro. Então a ideia ali na Palestina é que o ministério que vem primeiro ele é maior. Mas aí João vai dizer, ele vem depois, chegou depois de mim, mas ele é maior do que eu. Ele tem primazia, por quê? Porque ele já existia desde o início. Lembra? Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Versículo 16. Não tire a imagem do Antigo Testamento, porque eu creio que todo o restante do texto tem a ver ainda com essa imagem. E aí diz assim, olha, versículo 16. Porque todos nós temos recebido. Olha que coisa. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Meu irmão, a maior tristeza que eu tenho é quando eu vejo algumas pessoas querendo interpretar esse texto e aí tira o texto do seu contexto e coloca justamente no século 21, solto de tudo. E aí começa a dizer que a Bíblia está dizendo que a gente vai receber bênção sobre bênção. E eu não duvido que a gente receba bênção sobre bênção. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3, que nós temos recebido riquezas espirituais, né? Bênçãos espirituais por meio de Cristo Jesus. Eu não duvido disso. O problema é que normalmente a graça sobre graça, interpretada como bênção sobre bênção, é carro, dinheiro, casa e todas as demais coisas aí que o pessoal traz, né, para o texto bíblico. E aí começa a dizer então que o que Jesus tem para você é casa, é carro, é só vitória, é só vitória, é só vitória. E o texto ele não está dizendo isso. O que é que o texto então está dizendo? O que é que o texto aparente está dizendo? Primeiro que graça sobre graça, a melhor interpretação seria, e esse é o título do sermão, você está aqui desde o início, você ouviu, graça em lugar de graça. Graça em lugar de graça. Por que graça em lugar de graça? Primeiro, você precisa entender que é bom a gente entender que a lei ela não é apresentada como toda ruim. Pelo contrário, Paulo vai dizer assim, ó, a lei do Antigo Testamento é boa. A lei do Antigo Testamento é boa. O problema está no pecado do homem. Porque a lei ela avulta o pecado, então o homem vai lá e acaba falhando. O homem acaba fazendo tudo aquilo que é contrário à lei. E por isso, o salário do pecado é a morte.
Mas a lei é apresentada como boa. Paulo vai dizer que nós estávamos sendo tutoriados, guardados pela lei, até que se chegasse a graça por meio de Cristo Jesus. Então a lei é dada como boa. Lembra do que Jesus disse? Jesus disse assim, não vai ser tirado nem um izinho dessa lei. Então, quando ele diz graça sobre graça, a ideia é que a ideia é uma graça maior do que a outra. A ideia é graça em lugar de graça. Qual é a ideia? A ideia é de que nós temos recebido algo maior do que a antiga revelação da lei. Preste bem atenção nisso. Nós temos recebido algo maior do que a antiga revelação da lei. Então a primeira graça que ele diz é a lei. A lei que sim, que é vista como boa. A lei que sim, que guiou Israel até chegar à plenitude dos tempos. Então ele diz, nós recebemos graça sobre graça. Por que agora? Porque agora vem a revelação que é Cristo Jesus. Essa graça que ele está falando é a revelação, é o verbo encarnado. E ele está dizendo, nós recebemos algo maior do que eles receberam. Nós recebemos algo perfeito, nós recebemos algo completo. Lembre, ele vai dizer, Paulo vai dizer que Jesus é essa plenitude. João vai dizer que Jesus é o próprio Deus que agora encarnou, que agora está no mundo. Então o que João está dizendo é, nós temos recebido algo maior do que Moisés e todo o povo do Antigo Testamento. Lembra de Hebreus capítulo de número 1 que diz assim, tendo o Senhor nos falado por meio dos profetas, agora nos fala por intermédio do seu Filho. É a ideia também de algo melhor, é a ideia de algo muito mais além. Então João está dizendo, porque nós temos recebido da sua plenitude algo que é maior do que a lei, uma revelação muito maior. E aí, meu amigo, é complicado para mim. E que em nome de Jesus que você entenda isso, é complicado para mim. Ver dentro de tantas igrejas, mas tantas igrejas, as pessoas vivendo de sombra. Como assim sombra, Felipe? Volto a usar o texto de Hebreus que diz que tudo aquilo do Antigo Testamento era sombra daquilo que havia de vir. Pessoas se apegando em Arca da Aliança, pessoas se apegando em candelabro, menorá, pessoas fazendo até altar dentro de casa, pessoas se apegando a propiciatório, pessoas se apegando a festas judaicas, pessoas se apegando a casamentos judaicos, sabe? Pastores se vestindo com roupas de rabinos e outras coisas mais, as pessoas fazendo questão de querer se afiliar de qualquer forma a Israel e outras coisas mais, enquanto o próprio João, que é um judeu, está dizendo, olha, nós recebemos algo maior do que a lei. Nós recebemos perfeição. Nós recebemos Cristo Jesus. Nós recebemos a revelação completa de Deus. Nós não precisamos viver de sombra. Nós vivemos daquilo que é perfeito. Nós não precisamos viver de acessórios, antigos. Nós vivemos do verbo encarnado. Nós vivemos da palavra completa de Deus. Deus tem nos falado por intermédio do seu Filho. Nós não precisamos mais usar de artefatos antigos, de artefatos menores, que outrora foi muito importante, mas para nós hoje é passado, é sombra, caducou. Hoje nós vivemos da revelação completa de Deus, que é Cristo Jesus. Então entenda isso, nós temos recebido graça em lugar de graça. Nós temos sim, podemos dizer isso, nós temos recebido algo melhor do que os judeus receberam com o Antigo Testamento. Eu não estou desfazendo, pelo amor de Deus, as Escrituras. A Bíblia é a Escritura toda. Mas a gente não pode viver pela lei do Antigo Testamento. A gente não exclui, a gente usa da forma correta, mas a gente não vive como judeus, a gente não usa as coisas judaicas. Nós somos cristãos, a nossa religião está baseada toda na revelação de Cristo Jesus, imitamos a Cristo Jesus, não ao judaísmo. Pelo contrário, se você ler o livro de Gálatas, você vai ver que cristianismo e judaísmo são coisas diferentes, certo?
E aí ele continua dizendo no versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, por meio de Moisés. Olha que coisa aqui agora. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E aí você, se fosse um judeu agora, que nesse tempo de João, você iria... Provavelmente a imagem que viria na sua cabeça é Moisés descendo com as 2 tábuas da lei e fazendo assim, ó. Toma aqui. Toma aqui. A mensagem de Deus. Toma aqui a lei divina. A gente vai viver por meio disso aqui. É isso que ele está dizendo. A lei foi nos dada por intermédio de Moisés. Perceba. Não é algo pessoal. Moisés agora é o menino do recado. Deus deu e ele traz agora a entrega. Nós recebemos a lei por intermédio de Moisés. Aí ele diz assim, olha, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. É algo muito pessoal. A graça e a verdade não estavam numa pedra. A graça e a verdade eram uma pessoa. A graça e a verdade não veio por meio de outro carregando assim, ó, e dizendo aqui, toma aqui para vocês, se vira aí. Não, a graça e a verdade veio em pessoa para nós. E hoje, por intermédio do Espírito Santo, habita dentro de mim e de você. Você entende agora, ou entende melhor, é que nós temos verdadeiramente recebido graça em lugar de graça. A lei foi trazida em 2 pedras por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram como pessoa para mim e para você. E aí ele diz assim, olha como o texto termina. Que maravilha. Perceba que faz uma alusão também a Moisés. Ele diz assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. Moisés viu a glória de Deus, mas ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, ele está mostrando aqui que não é algo perfeito ali em Moisés. Ele viu a glória de Deus, mas ele não teve uma revelação perfeita, porque ninguém jamais viu a Deus. Então Moisés trouxe a lei, Moisés foi um homem super importante, um dos homens mais importantes das Sagradas Escrituras, eu acredito nisso, mas o que João está dizendo é, ninguém viu a Deus. Por quê, João? Então o que é que... Tem algo maior do que Moisés? Tem alguém maior do que Moisés? Tem alguém melhor do que Moisés? Tem algo maior do que a lei? Tem algo mais perfeito do que a lei? E ele vai dizer assim mesmo, ó, o Deus unigênito, o que está no seio do Pai, é quem o revelou. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aí você entende quando Jesus diz assim, olha, Felipe, como é que você diz, mostra-nos o Pai, se eu estou aqui, meu filho? Quem vê a mim, vê ao Pai. É por isso que Jesus olha para os judeus e diz assim mesmo, assim, vocês se apegam em ser filho de Abraão? Meu filho, se Abraão tivesse aqui hoje e visse as obras que eu faço, ele creria em mim. Ele creria em mim, por quê? Porque Abraão ligaria logo que aquilo que faço é aquilo que ele viu também o Pai fazer no tempo dele. Então, João mais uma vez traz para nós essa perfeição de Cristo Jesus, traz para nós essa graça que é maior do que qualquer outra revelação para nós, dizendo, ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo Jesus revelou. Cristo Jesus revelou. Moisés viu a glória de Deus, mas Cristo Jesus revelou Deus completamente para mim e para você. É lógico, quando eu digo completamente, eu tenho a ideia de revelação perfeita daquilo que Deus quis se revelar. Lógico, mas a ideia do texto é justamente essa, que a revelação de Cristo Jesus é maior do que a revelação que foi dada a Moisés. Então, meu irmão, eu quero te convidar a se agarrar apenas em Cristo Jesus. David está dizendo aí, Jesus, o Cristo é o Logos e concomitantemente o hermeneuta de Deus, ou seja, aquele que traduz, aquele que traz, né, a revelação de Deus. E aí, David falou aqui agora, me trouxe a memória, quando Jesus começa a dizer assim mesmo, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Eu amo quando Jesus diz isso. Jesus traz a ideia de que a revelação perfeita é a dele. A interpretação perfeita é a dele. Então, eu quero te convidar
a se apegar a Cristo. A Cristo. Não a lei. Não a lei. A Cristo, se apegar a Cristo. Se apegar à revelação de Cristo, se apegar, se abrace à graça de Deus. Paulo vai dizer que a lei avulta o pecado. Paulo vai dizer que a lei ela nos serviu até para nos levar até Cristo, mas quando chega em Cristo, tudo isso agora cai, tudo isso rui. Por quê? Porque já completou, lembra de Moisés? Quando Moisés chega à porta de Canaã, já tinha feito já o trabalho dele, que era levar o povo até ali. O Senhor então manda ele subir no Monte Nebo, e então Moisés morre. Por quê? Porque a partir dali, quem daria ao povo posse em Canaã era Josué. É a mesma ideia. Até Jesus, a lei, ela foi a maior revelação que se tinha. Mas depois de Cristo Jesus, quando aquele que é perfeito, ele vem, meu irmão, aí, olha, cessou tudo. Então, meu amigo, eu quero te convidar a se apegar a Cristo. Eu quero te convidar a se apegar à graça de Deus e não à lei, não a dias da semana, não a comidas, né? O que pode comer, o que não pode comer, não a utensílios do Antigo Testamento. E vou te dizer, também não se apegue a doutrinas que são contrárias à encarnação. Deixa eu te dizer isso. Era para eu ter dito desde o versículo 14, e me perdoem. A Bíblia diz que o verbo encarnou. E por que João vai forçar isso? João vai dizer isso 3 vezes. João vai dizer isso no versículo 9, vindo a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo. Depois ele diz no versículo 10, o verbo estava no mundo. E depois ele diz no 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque João força nisso. Porque tinha uma seita dizendo que Deus ele é tão perfeito, tão santo, que ele não podia de forma nenhuma vir no mundo mal. De forma nenhuma vir no mundo mal. Deus não podia de forma nenhuma encarnar porque a carne é ruim. Era aquele povo que tudo que tem a ver com corpo, com carne é ruim. E nas nossas igrejas tem entrado muito isso. Muito isso. São pessoas e pessoas que odeiam praticamente o corpo. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus encarnou. São pessoas e umas pessoas que odeiam também, que têm medo do mundo. Elas não agem no mundo, elas não são agentes transformadores no mundo. Não, elas querem ficar como os monges, recluso em casa, não vai para lugar nenhum, não prega em lugar nenhum, não se envolve com nada do mundo. Por quê? Porque Deus é só espiritual e aquilo que é carnal é descartável. Deixa eu te dizer uma coisa, aquele que é perfeito encarnou para pregar o evangelho, para transformar a minha e a sua vida. Então eu quero te convidar a tirar, a lançar fora tudo aquilo que não tem a ver com o evangelho. Tudo aquilo que é passado. Aquilo que não tem a ver e aquilo que é passado. E ficar com aquilo que é perfeito, que é Cristo Jesus. Se apegue naquele que é perfeito. Viva mediante aquele que é perfeito. Viva conforme aquilo que aquele que é perfeito disse. Use o Antigo Testamento, leia o Antigo Testamento, leia toda a Bíblia, mas como base e como interpretação, como ponto de interpretação, Cristo Jesus. Os reformadores trouxeram isso de volta. Os reformadores vêm com essa ideia de somente Cristo e usando também Cristo como chave de interpretação para toda a Bíblia. Fora isso, você pode ouvir da palavra de Deus aquilo que os Gálatas ouviram de Paulo, como ele diz assim mesmo, olha, decaíste da graça. Por quê? Porque estavam deixando a graça de Cristo Jesus e se abraçando à lei, se abraçando aos dias, a sábado, se abraçando ao que não comer, ao que comer, se abraçando à justificação por lei. Paulo vai dizer, então vocês decaíram da graça. É muito sério isso. Cristo Jesus é o ponto, Cristo Jesus é o centro, Cristo Jesus é o início de tudo e é o final de todas as coisas. Isso aqui, a palavra de Deus, ela aponta para Cristo Jesus. Ele é a revelação perfeita de Deus. Amém? Eu espero que essa palavra te ajude a amadurecer um pouco mais na fé, a olhar as Escrituras com esses óculos, né? Com Jesus como centro de tudo, e que te ajude a deixar toda essa superstição judaica e toda essa ideia, a seta de que tudo da carne é ruim, que nem a Bíblia, na verdade, nos encoraja a isso. Amém? Vou orar, eu quero mais uma vez agradecer a Tribo Gade, tá bom? A gente vai estar junto de novo, acho que é dia 22, 27, certo? E eu quero te agradecer por você estar aqui comigo esse tempo.
tá bom? Que Deus te abençoe, ore por mim, certo? Vou orar por você agora, sempre que puder, ore por mim, ore pela Igreja Batista Gileade, tá bom? E que é isso, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tribo, que Deus abençoe seus líderes, que Deus abençoe todo o povo de Deus aí, tá bom? E se você é alguém que não é cristão, eu quero te convidar a se apegar a Cristo Jesus também. Se você diz assim, ó, eu amo a Deus, então pronto, então se apega a Cristo Jesus, certo? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Amém? Pois bem, meus irmãos, vamos orar agora. Orar pelo irmão Valdomiro. Tem mais alguém, irmão, já pra gente orar? Diego, meu filho, Deus te abençoe. Marconho, eu tô com saudade de vocês, shoudinhos. Tô com saudade de vocês, danada. Pronto, o irmão Valdomiro está internado ainda. E meus irmãos, vamos continuar orando e agradecer pela vida de Cícero. Cícero já teve uma melhora considerável. Cícero já está respirando bem, sem os aparelhos. Vamos continuar orando, viu? Ele ainda está com um pequeno problema na perna. Querem saber se é trombose ou não. Mas, meu irmão, do que Deus já tirou, meu amigo. Larissa pediu oração. Larissa, que saudade de tu, menina. Como é que você tá? Um beijo, viu? Deus te abençoe. Vou orar por você sim. Certo? Então vamos orar aí pelo irmão Valdomiro, que continua internado. Vamos orar ainda por Cícero. Vamos orar por Larissa, em nome de Jesus. Saudade, rapaz. Que saudade. Que saudade. Deus te abençoe, viu? Me chama lá no direct pra gente bater um papo. Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Santo e eterno Deus, Pai que estás no céu. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, pela tua graça, Senhor. Senhor, nós te bendizemos por Jesus, meu Pai. Ó Senhor, como teu Filho é perfeito, porque Ele é o próprio Deus, Senhor. Ó Deus, como a revelação dele é perfeita para nós e Jesus nos basta, Jesus nos basta. Nós não precisamos da lei, nós não precisamos de artefatos antigos, nós não precisamos, Senhor, de nada que o mundo possa querer nos trazer, nós não precisamos de ajuda nenhuma que não seja do teu Filho amado Jesus, Senhor. O teu Filho é a nossa salvação, o teu Filho é a tua graça e a tua verdade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Senhor, nós não precisamos, Senhor, nos apegar a nenhum outro que se chame profeta, que se auto-intitule profeta, pastor, apóstolo, qualquer coisa. A salvação está no teu Filho, Deus. E nós que somos gratos, Senhor, por nos revelar o teu Filho. Quando João diz que nós temos visto, quando João diz nós temos recebido graça em lugar de graça. Senhor, obrigado por isso, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a tua verdade esteja presente no nosso coração. Que nós possamos, Senhor, assim, tirar de nós tudo aquilo que não é do teu evangelho, tudo aquilo que não tem como centro e como base de tudo teu Filho, Senhor. Para que possamos caminhar, ó Deus, no caminho da perfeição, para que possamos, Senhor, caminhar para o alvo, prosseguir para o alvo, que é o teu Filho amado Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida de Cícero. O teu povo tem orado por Cícero, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Continue a ter misericórdia do teu Filho, ó Deus. Ó Deus, que o exame, Senhor, da perna, Senhor, não dê nada, Senhor. E se der alguma coisa, Senhor, o Senhor permanece com Cícero. Nós continuamos orando, continuaremos crendo em Ti, Senhor, e louvando e bendizendo o Teu santo nome, Senhor. Mas pedimos encarecidamente que dê mais esse escape ao Teu Filho. Te apresentamos, Senhor, o irmão Valdomiro, Senhor, em nome de Jesus, que continua internado. Deus, Tu és o Deus que tirou Cícero daquele leito, Senhor. E Tu és o Deus que pode tirar o irmão, Senhor Valdomiro, Senhor. Ó Deus, entra com Tua providência, Senhor. Senhor, estende as Tuas mãos sobre o Teu Filho, traz cura ao Teu Filho em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, por Larissa, ó Deus, que pediu oração. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua filha, Deus. Deus, nós cremos no Senhor que chamou a Tua filha, Senhor. Ó Deus, e por qualquer caminho que ela tenha andado, Senhor, Deus, a Tua palavra diz que aqueles que são seu, o maligno não toca, Senhor. A Tua palavra diz que aqueles que os Teus filhos têm na mão, ninguém pode arrebatar, Senhor. E eu creio que é assim na vida de Larissa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua filha. Ó Pai, em nome de Jesus,
cativa o coração das tuas filhas, Senhor. Faz como o Senhor disse que faria em Israel, que traria Israel, Senhor, por meio de laços de amor, e que tua filha sinta esses laços de amor, Senhor, na vida dela, ó Pai. Abençoa a Larissa, Senhor. Abençoa o teu povo que está aqui nesse momento, Senhor, que está orando junto comigo. Teu povo, ó Deus, que tem clamado ao Senhor, ó Deus. Ó Deus, continua a nos guardar. Ó Deus, continua a dar escape, Senhor, a tantos e tantos que estão aí, ó Deus, em leitos de hospitais, Senhor, não só pelo coronavírus, mas por tantas outras coisas. Senhor, como povo teu, nós te apresentamos, ó Deus, em nome de Jesus, aquelas pessoas, ó Deus, que estão infectadas, ó Deus. Nós te apresentamos, Senhor, aquelas pessoas que estão de luto porque já morreram mais de 60 mil, ó Deus, só no nosso país. Deus, que o teu Santo Espírito console o coração deste povo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar também a nossa nação, Senhor, que precisa do direcionamento do Senhor, ó Deus, que precisa da tua intervenção urgentemente, Senhor. Deus, tem de misericórdia do Brasil, Senhor. Tem de misericórdia deste mundo, Senhor. Deus, como igreja tua, nós ansiamos pela tua volta e pelo teu reino, que é perfeito, que é um reino de justiça, Senhor. E como crentes em ti, Senhor, como quem crê e tem fé em ti, nós já te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Te somos gratos porque no teu tempo, na tua hora, o Senhor nos trará resposta, Senhor. Te somos gratos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus e que as consolações do Espírito Santo seja comigo, seja com você e com todo o povo de Deus na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, certo? Sexta-feira, provavelmente, a Tribo Gad vai ter mais alguém aí. Siga aí o Instagram da Irmã Gel, aí ela acabou de falar aí, ó, Irmã Gel. E ela vai estar na sexta-feira colocando quem é que vai pregar e qual o Instagram que você pode estar participando, tá bom? Um abraço, um beijo aos irmãos da Pibisque, um beijo aos meus amigos que não são da Pibisque e a todos vocês que estão por aí, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.